Tá mais pesada. Glória. Ih. Vamos. Som. A graça e a paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar pelo nosso eleitor da noite. Aleluia. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vamos orar. Deus, que está teu servo, Pai, usa ele com poder, usa ele com autoridade, Deus, em nome de Jesus. Faça com que essas palavras que saem da boca do seu filho, Senhor, seja rema na vida de muitos. Em nome de Jesus. E que os seus filhos também venham ser luz para este mundo de trevas. Em nome de Jesus. Amém? Domingo tem coisa aí. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vou fazer a palavra e Deus é fofinho, né? Eu não fico nem um pouquinho nervoso para fazer a palavra e eu estava pensando em falar em um assunto. Já estava tudo bonitinho, esquematizado, aí o Senhor falou assim, não, filho, não é isso, não, é outra coisa. Aí eu falei, não, mas amém, né? Que seja feita a vontade dele, não a nossa, né? Porque a vontade dele é perfeita e agradável, né? Giba. Está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, né? Aqui diz aqui, viver como servos de Deus. 2:11. Viver como servos de Deus. Aqui diz, né? Muito amados, rogo-vos que estrangeiros ou peregrinos, que vocês abstenham das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como fala dos malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação. Pelas boas obras que vós hão de completar. Submetei-vos, pois, a todo o decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja rei como superior, quer sejam os governadores, ou aqueles por ele enviados, para castigar os malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Como livres, não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos os homens, amai com fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Né? Aí eu comecei a falar com o senhor, né? Falei, tá bom, senhor, o que o senhor quer falar comigo, né? E no começo já da passagem, ele já começa a falar, né? Pra gente que a gente precisa lutar, né? Contra as nossas vontades carnais, né? Porque hoje em dia a gente tem tanta informação, a gente é bombardeado por cada coisa. Você abre o celular, você vai pesquisar uma coisa, daqui a pouco dá 5 minutos, você não está nem vendo aquilo que você foi pesquisar, tá vendo qualquer outro tipo de coisa. E ali tem receita, tem isso, tem aquilo, é o futebol, é um monte de coisa que vem só para desviar a nossa mente, né? E muitas coisas a gente fica difícil de lidar, né? E ainda fica muito mais difícil, né? Porque todos os dias a gente tenta praticar o bem, tenta fazer tudo correto, assim, para honrar o Senhor. Muitas vezes é difícil, não é fácil, né? Digo por mim. E ele também nos diz para ter um comportamento reto, né? Reto, honesto. E a gente não pode ser pessoas diferentes, né? Em outros lugares. Não é porque a gente está dentro da igreja que a gente tem que ter uma conduta, mas no mundo também. Não adianta a gente ter uma conduta aqui dentro da igreja, chegar numa rodinha de amizade, do futebol ou dos amigos do trabalho e ser uma pessoa totalmente diferente.
E aí a gente não está honrando o Senhor assim. Porque o Senhor fala, né, que a gente precisa ser reto e honesto, né? Então a gente não pode ficar em rodinhas de brincadeiras, sabe? E o Senhor, ele tem falado isso muito comigo. Porque onde eu trabalho tem um cabeleireiro. E assim, infelizmente, a maioria das coisas que ele vem falar tem duplo sentido. E a gente tem que ficar vigiando para não entrar nas brincadeiras dele, né? Porque assim, aí junta os vizinhos, o cabeleireiro, mais alguém, aí fica aquela roda de conversa. E a gente tem que se policiar, né? Porque a gente, como cristãos, a gente tem que ser exemplo, né, para o mundo. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou cristão, mas tem uma vida também bem mais ou menos, né? E é verdade, é verdade. A gente tenta fazer o nosso melhor, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas que o Senhor possa estar sempre revelando isso pra gente, né? E aqui ele fala, né? Que a gente possa ser íntegro e reto por onde nós caminhar, dentro da empresa, na roda de amizades, né? Porque aqui fala, né, que a gente vai estar honrando o Senhor, né? E aqui ele também fala, né, que o Senhor vai ser honrado pelas obras que ainda a gente vai fazer. Tem muitas obras ainda que a gente fala assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor tem uma lista. Mas é assim, a gente vai fazer uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e não conseguir entregar para o Senhor uma obra completa, né? Então ele fala aqui, né, que a gente vai honrar o Senhor pelas obras que a gente irá realizar ainda, né? E eu creio, né, que tem muitas coisas na minha vida que eu falo para a Tawana, sabe? Eu falo assim, nossa, parece que eu não faço a diferença na vida das pessoas, né? Aí em algumas situações o Espírito Santo me toca e fala assim, mas e aquela situação que você ajudou a pessoa falando isso, mostrando aquela atitude, sendo, sabe, amigável com ele, embora que ele esteja errado, mas você tenta entender o lado dele. E uma outra vez também foi quando eu estava aqui na casinha e eu estava nos meus momentos, né? Aí eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo de diferente na casinha? Né? Não estou fazendo nada. E, tipo, eu venho, faço uma historinha, faço a pipoca, glória a Deus. E aí nos meus momentos, eu falo assim, Deus, o que eu estou fazendo de diferente? E aí eu fiquei com aquele sentimento. E eu lembro que nesse dia, um jovem, ele estava entrando na salinha, ele parou. E eu olhei para ele. Aí eu falei assim, não, filho, espera aqui. Eu fui, conversei com ele, estava passando por um momento difícil, né? Com os pais se separando, isso e aquilo. E eu falei para ele, falei assim, eu sei como que é, porque eu já passei também por isso, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, a gente morar numa casa com muitas pessoas, sabe? É complicado, mas eu já passei por isso, então eu sei que isso vai passar, é uma fase, sabe? E assim, as mesmas coisas que ele relatava para mim eram as mesmas coisas que eu tinha vivido, sabe? Aí depois que eu conversei com ele chorou, ele me abraçou, né? E aí eu também, né? Chorei, abracei ele, a gente orou. Aí na hora que ele entrou para dentro da salinha, o Espírito Santo falou assim, aí ó, você não faz nada? Olha o que você foi na vida desse menino, né? E de vez em quando a gente fica assim meio se perguntando, com dúvidas, né? Mas o Senhor, ele é bom, o Senhor, ele traz, ele nos revela, né? Tudo que ele quer para as nossas vidas, né? E aí, mais um pouquinho mais aqui para frente, né? Ele fala que nós devemos cumprir, né? Com todos os decretos, né? Ele fala que nós devemos cumprir com todos os decretos, com todas as leis que foram feitas, né, tanto por reis ou por governantes, né? Agora, hoje em dia, é só por governantes, né? Mas a gente também precisa ter um cuidado, né, em relação a essas leis, né? Porque a gente tem que cumprir todas as leis humanas, né? Mas desde o momento que não venha assim, ao contrário com as leis de Deus, né? Porque antes de ser vamos dizer assim, um cidadão dessa terra, eu quero ser um cidadão do céu, né? Eu sou um cidadão do céu. Então, eu sei que a minha herança não está aqui, a minha herança está lá. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Aquela tal lei lá, não presta para nada, eu não devo cumprir nada, não vou fazer não sei o quê, os políticos só querem me roubar. Não, que isso, porque aquilo. Não, a gente tem que cumprir. A gente está vivendo num país que muitas vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas nós devemos seguir as regras, né? Até porque a gente precisa, né? E aqui fala, né, que a gente como cidadão, a gente deve honrar todas as leis e... eu já falei.
Aí eu estava estudando um pouco sobre o que é a lei, né? A lei, ela vem para punir aqueles que não fazem as coisas corretas, né? Porque para a pessoa fazer uma lei é porque tem alguém fazendo uma coisa que não é correta para a sociedade. Então, a partir do momento, aí vem os governadores e fazem uma lei, né? Aí que fala, para punir as pessoas que não fazem o que é correto e favorecer aquilo que pratica o bem, né? Porque assim era a vontade de Deus. E cumprindo a lei, a gente pode silenciar a ignorância dos homens insensatos, né? Porque assim, a gente vive aqui e a gente, como cristão, a gente não pode descumprir nenhuma lei. Porque senão as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim, ah lá, o cristão, ó, não sabe cumprir uma pequena lei aqui, ó. Faz tudo errado. Tem que pagar o imposto. Ah, não vou pagar o imposto, não, vou ali por fora. Ah, não, tem que usar o cinto de segurança. Ah, não, é daqui ali, não vou usar o cinto de segurança. É uma lei, gente. Vamos fazer as coisas corretas, né, pra gente honrar não o nosso nome. Porque a gente aqui, a gente é servo de Deus. A partir do momento que a gente acredita no Senhor como o único Salvador, a gente se torna servo dele, a gente vira como se fosse um holoforte, assim, né? Tudo que a gente faz de errado, as pessoas já começam a apontar e criticar, né? Falando o quê? Falam, não era um cristão, né? Tá fazendo assim, tá agindo desse jeito, trata a esposa daquele jeito, tá dando um jeitinho, trata a esposa daquele jeito, cuida dos seus filhos dessa maneira. Não, a gente precisa dar o exemplo, né? A gente precisa ter uma boa conduta, né? E aqui ele também fala, né, que a gente tem que respeitar, né, todas as autoridades, porque todas as autoridades que estão no poder é permissão do Senhor, né? Por muitas vezes a gente não entende, né, porque acontece algumas coisas. Mas se o Senhor permitiu, alguma coisa o Senhor tem para fazer, né? E eu creio nisso, né? Porque de vez em quando fica difícil, né? A gente fala assim, tem que orar pelos nossos líderes e nossos governantes. Os nossos líderes a gente até ora. Agora, para orar para os nossos governantes, é mais difícil. Você fala, mas Senhor, eu não concordo com nada que ele faz e eu vou ter que orar por ele. Mas nós vivemos numa nação. E ele é o que está liderando lá. Se ele levar para o buraco, vamos todo mundo para o buraco, né? Então a gente tem que orar e falar assim, Deus, que o Senhor possa controlar aquele homem lá, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa levantar pessoas, né? Para ser o diferencial, né? E uma coisa que eu estava orando, principalmente sobre isso de autoridades, o Senhor falou, né? Eu falei assim, o Senhor nos chamou para ser o governador das nossas famílias, né? A gente precisa governar tanto a nossa vida como a nossa família, né? Porque Deus fala que o homem é o sacerdote do lar, né? E a mulher é a auxiliadora. Então a gente tem o nosso papel também de governar as nossas próprias vidas. A gente não pode ficar à mercê de que a sociedade está falando, do que a sociedade está querendo que a gente faça e a gente cumprir também, né? E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, Giba, no 3, versículo 4 e 5. Aqui, ó. Aqui diz, porque governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Como nós cristãos que somos, a gente precisa tomar esse cuidado, porque se o Senhor falou, se a gente é responsável por governar a nossa própria casa, né, e ter os nossos filhos assim em submissão a gente, submissão você não ganha por força, né? É uma questão de respeito. Você tem que ir colocando e ensinando, né, os princípios, ensinando os deveres para eles e eles entendendo que aquilo seria bom para a vida deles, eles vão cumprir, né? Não adianta a gente ficar forçando os nossos filhos e obrigando eles, porque no momento que eles tiverem a idade, eles vão fazer o quê? Ah, não, meu pai é muito chato. Vai embora. Infelizmente, em vez de a gente tentar ensinar os nossos filhos com amor, com carinho, com paciência, e tentar pedir estratégia para o Senhor de como a gente vai atingir a vida deles, muitas vezes a gente acaba errando muito, né? E eu mais um pouquinho para frente também ele fala, né, sobre a liberdade, né? Porque a gente não deve usar a nossa liberdade para praticar malícias, né? Ou praticar pecados, essas coisas. Porque nós somos livres, mas nós devemos praticar sempre o bem, né? Porque, assim, a liberdade, todo mundo fala sobre liberdade, liberdade, liberdade,
Mas realmente assim a gente é livre para fazer todas as escolhas? Somos. Vamos aguentar as consequências das nossas escolhas? Aí já é outra história, gente. Mas a gente precisa sempre estar praticando bem. Porque assim, eu sou livre, eu podia não estar aqui hoje, podia estar em qualquer outro lugar, sabe? Mas eu escolhi estar aqui, eu podia simplesmente estar em casa, assistindo um filme, alguma coisa, mas eu usei a minha liberdade para fazer o quê? Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, né? Muitas vezes tem coisa que eu, particularmente, não quero fazer. Mas o Senhor fala assim, não, filho, vai lá e faz. Ajuda, vamos fazer. Por mim, a minha esposa conhece, eu não gosto de receber visita em casa, porque eu sou muito fechadinho. Por mais que eu seja brincalhão, não sei o quê, mas eu sou assim, eu sou muito no meu canto, sabe? Eu não gosto muito de ficar aquela muvuca. Mas é assim, o Senhor, ele usa a gente, né? De vez em quando eu tenho que perder um pouquinho da minha liberdade para que nem tem os jovens. Os jovens, é que nem eu falo, a minha casa é muito simples. Mas os jovens, eles acham que minha casa é uma mansão e todo mundo, tio, eu quero ir para sua casa, tio, eu quero ir para sua casa. Eu falei assim, vamos marcar um dia. Vamos marcar um dia. Eu falei assim, vamos marcar um dia assim, sabe, um pouquinho mais distante pra gente se preparar bonitinho, não sei o quê. Eu não gosto de nada de cima da hora. Aí os jovens falam, não, tio, mas vamos lá, a gente fica lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu sou assim, desse jeito, né? Mas Deus tem me mudado bastante, porque eu era mais fechado. Hoje em dia eu até aceito um pouquinho mais, né? Aí aqui, falando sobre a liberdade, em Gálatas, Giba, Gálatas 5, 13 e 14. Tá aqui, ó. Por quê? Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Apenas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros com amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta palavra, né? Amais o teu próximo como a ti mesmo, né? E muitas vezes eu fico assim, mas eu vou ter que amar esse próximo mesmo? Eu vou. É assim, tem muitas coisas que, para mim, assim, é difícil aceitar. Eu vou ser bem sério, porque minha esposa me conhece. Eu tenho um pensamento assim, ferro ou fogo. É assim comigo, tipo, não tenho muito, ai, coitadinho. Não tem coitadinho, foi escolha dele. Mas Deus tem me mudado um pouco nisso, né? Porque eu preciso amar muito mais o próximo, né? E eu creio também que não só acho que sou eu, né? Porque tem muitas pessoas que a gente fala assim, nossa, mas de novo esse fulano fazendo a mesma coisa. E aí quando eu encontro a pessoa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que demonstrar carinho para ela. Porque se eu for ficar só batendo na pessoa, a pessoa vai sair, vai se desviar, vai embora. E muitas vezes não é isso que o Senhor quer da gente, né? E aqui, ó, mas como servos do Senhor, devemos honrar a Deus com toda a nossa postura, né? Reta, íntegra, amando ao próximo com fraternidade. E aí eu fui pesquisar o que é fraternidade, né? Porque eu não sabia. A fraternidade é a harmonia e união entre as pessoas que são próximas ou pessoas que lutam pela mesma causa, né? Então é que nem eu falo, as pessoas próximas são as pessoas da nossa família. E vocês são que lutam pela mesma causa, a causa de Cristo, né? Então a gente precisa amar vocês todos com fraternidade, porque a gente está, vamos dizer assim, lutando na mesma guerra. Porque a gente precisa levar a palavra do Senhor, né, para as pessoas, a gente precisa amar o próximo, a gente precisa usar a nossa vida para atingir novas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fica assim perguntando, Deus, mas o que eu vou fazer? De vez em quando você fala um versículo para uma pessoa, sabe? Ou dá um conselho, dá um abraço da pessoa, já faz toda a diferença. Ali quebra uma barreira, ali solta um cadeadinho que estava preso na pessoa, e a pessoa começa a escutar, começa a ouvir as pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas que é difícil, vou falar pra você, pensa no coração difícil. Toda vez ele fala, não, eu preciso conversar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai até a casa da pessoa, a gente conversa, a gente fala, tá aqui, ó, Deus está esperando só uma posição sua. Se você deixar ele entrar na sua vida, ele vai entrar, ele vai consertar. Mas se você não quiser deixar, ele vai falar assim, filho, eu tô aqui na porta, só abre para mim entrar. Se você não deixar, o que acontece? Ele respeita a tua vontade, ele respeita a tua liberdade, né? E muitas vezes, né, a gente fica assim, mas de novo, tem que ir lá conversar, não sei o que. Tenho, porque o Senhor requer isso da gente, né?
Senhor requer um pouco de paciência da gente, porque uma vida para o Senhor é muito valiosa. É muito valiosa. E assim, imagina se a primeira vez que alguém viesse conversar comigo, eu desse a minha opinião e a pessoa fala, então tá bom, e não fazer, você fala, então, já que você escolheu, segue seu caminho. Não, mas o Senhor, ele tem mudado isso em mim, né? A pessoa fala assim, eu tô precisando de ajuda, eu preciso conversar, então tá bom, vamos lá. Você vem aqui, nós vai na sua casa. Não vem aqui em casa. Então nós vamos lá na casa da pessoa, conversa, fala. Não é uma vez, é inúmeras vezes. Mas é assim, vem dele, não vem nós, né? Quem convence, né? O ser humano do pecado é o Espírito Santo, não é a gente. Mas que a gente possa ficar batendo. Se o Espírito Santo, se ele não der abertura para o Espírito Santo entrar na vida dele e mostrar para ele aonde ele está errando, não vai mudar isso nunca na vida, né? E aqui eu queria falar mais uma coisa. Como servos de Deus, devemos ser bons cidadãos, né? Que é aquilo que eu já estava falando. Embora que a gente não é desse mundo, né? Mas a gente deve ser exemplo para os que ainda não conhecem o Senhor, né? E através da nossa vida, do nosso testemunho, a gente possa alcançar a vida delas, né? A Silvia sabe muito bem disso, né? Como é difícil você alcançar a vida de uma pessoa e a pessoa realmente ela abrir o coração e aceitar o Senhor, né? Em 2 Timóteo 2, no 24 ao 26, Giba. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem a ver-se. Porventura, Deus lhes dará o arrependimento para que conhecerem a verdade e voltem-se a si, livres do laço do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade, né? Então aqui diz, né, que a gente precisa ser manso, a gente precisa ser calmo, a gente precisa ensinar com mansidão, com paciência. Se a pessoa precisar ouvir 30 vezes a mesma palavra, a gente vai falar 30 vezes a mesma palavra. Vamos fazer o quê? Glória a Deus. E aqui fala, né? E aqui fala, né? Que a gente precisa falar com mansidão aqueles que se opõem. Porque não adianta uma pessoa vir falar, não, porque não sei o que, e você gritar com ela, vocês vão acabar discutindo. Você não vai conseguir falar nada de Deus para a vida dessa pessoa. Você vai acabar só discutindo com ela, né? E aqui ele fala, né, que Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade, né? E a partir do momento que eles conhecerem a verdade, eles vão ser livres dos laços do diabo que mantém eles cativos, né? E submetidos à vontade dele, né? É difícil, não é fácil você ficar falando com mansidão. Eu falo muito comigo. Eu falo porque eu sou assim, se a pessoa começa a discordar comigo, de vez em quando a pessoa tá falando uma coisa do mesmo sentido que eu tô falando, mas a gente não se entende, eu começo a me alterar, né? Eu começo a ficar impaciente. Mas o Senhor vem falando o que pra gente? Que a gente precisa instruir com mansidão. Então é uma coisa que eu também tenho que aprender na vida, né? Para que a gente possa realmente cumprir a vontade do Senhor, né? E que a gente possa, né, viver uma vida como servo do Senhor mesmo, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente pensa assim, Senhor, tá certo que eu haja dessa maneira? Tá certo que eu faça essa tal coisa? Tá certo que eu possa tomar essa atitude aqui? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que honrar o nome do Senhor, né? Porque através das nossas vidas, muitas pessoas vão conhecer a Jesus ou vão ter uma visão distorcida de Jesus. Porque é aquilo que eu sempre falo, não adianta você ser crente só dentro da igreja, só nos domingos, só nas quintas-feiras, e no resto da semana você ser um crente 007, que ninguém sabe que você existe, né? Que aí você vai pro futebol, é brincadeira de mau gosto, é palavrão, é isso, é aquilo, aí chega no final, é só aqueles papos, só aquelas resenhas cabulosas, mas que a gente, como cristão, a gente precisa ter essa postura, né? A gente precisa ter uma postura reta, né? É sim, sim ou não, não. Se eu decidir seguir o Jesus, então eu quero ser um seguidor de Jesus mesmo, eu quero ser um pequeno Cristo, porque a gente precisa ter uma mudança, né? Essa mudança também não vem fácil não, gente, não mesmo. A gente precisa lutar muito contra a nossa carne, que é o que ele começou falando.
Ele começou falando. E ele fala no capítulo, no versículo 11 de 2 Pedro, ele fala, né, que a gente precisa combater, né, os negócios da carne. E aqui, logo no 2 Pedro, no capítulo 2, no primeiro versículo, ele já começa falando também, abandonando toda a malícia e todo o engano, hipocrisia e invejas, e toda a maledicência, né? Então a gente precisa abandonar isso, gente. Porque não adianta a gente ficar vivendo uma vida assim, dentro da igreja, assim, muito reta, com comportamento assim, bonitinho, né? Que a gente vem aqui e todo mundo fala, nossa, olha, a pessoa ali, ela é tranquila, ela é calma, ela é respeitosa. Ah, a partir do momento que nós sair daqui, entrar na porta do carro, já bateu o carro e fala assim, ó, porque você ficou conversando, tá me atrasando, não sei o que, eu queria ir embora. Não, a gente precisa mudar a postura mesmo, né, pra gente ser os servos do Senhor e para que a gente possa honrar o Senhor em tudo que a gente for fazer, né? E é essa palavra que eu queria deixar com os irmãos, né? Que a gente, tudo que a gente for fazer, a gente possa realmente honrar o Senhor, né? Em tudo que a gente for fazer. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu vou chegar nesse Glória a Deus. Aleluia. É, o homem você vê, também é meu treinador, ó. Vamos tentando. Aí, tem que cristão que não investe no reino de estudo, está perdendo tempo. Nós temos que, no mínimo, ter uma Bíblia. No mínimo, uma Bíblia. Mas por quê? Porque se acabar a bateria, como é que você vai ler a Bíblia? Como é que você vai tirar uma palavra no celular? O celular não tira a palavra. Ainda não inventaram a roleta da Tira a palavra. palavra é aqui quando você abre, você quer uma palavra, você ora, e Deus, se o Senhor me dá uma palavra, Ele vai te dar uma palavra. Não é ficar, nossa, essa aqui é dura, não. Se é dura, é para aquele momento que ela é dura. E Ele quer rasgar mesmo a ferida, para tirar a sujeira toda daquela ferida, e depois Ele vai te dar um bálsamo. Né? Então fica difícil, né? Você coloca de pé, vamos. Em nome de Jesus. Aleluia. No seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, exaltamos, te agradecemos, Senhor. E que beleza até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Pai de amor e de bondade, conforme o Senhor guardou nossa entrada, guarda também nossa saída. Nos leve em paz e segurança, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que os dias são maus na terra. Pai, nós viemos aqui para te adorar, para buscar a tua face, é preciso, Pai, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. A palavra, ela fala com todo mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que andam de carro, Senhor, livros de toda a bala perdida, todo assalto, todo sequestro, Pai, cria uma peça venha quebrar, nem pneu venha furar, Senhor, que ao pisarmos a planta dos nossos pés, Pai, que a paz de Cristo, que serve todo entendimento, possa estar em cada lar, representado aqui, Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, vai em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.